Brasil Eleitor História de hoje começa com um som já conhecido por mais de 140 milhões de brasileiros. É esse sinalizador aí, um barulhinho que sela a escolha de cada eleitor nos 4 cantos do país, cada vez que ele confirma o voto na urna eletrônica. Esse som é inconfundível, não é mesmo? E se houvesse uma tradução para ele, seria mais ou menos assim: ok, missão cumprida, você exerceu sua cidadania. Parabéns! E é esse mesmo o significado. O Brasil realmente conseguiu dar uma lição nesse campo e eu tenho a impressão de que a justiça eleitoral e, sobretudo, as eleições com o voto eletrônico faz parte daquele catálogo do Brasil que dá certo, né? Essas ilhas de excelência que nós temos, felizmente, no Brasil e que nos dão esse diferencial. Você sabia que já se vão 20 anos desde a criação da urna eletrônica? Já parou para pensar na evolução tecnológica que o mundo viveu nessas últimas 2 décadas? Internet, celular, TV digital, nem preciso citar mais nada, não é? Afinal, a tecnologia já faz parte do nosso dia a dia. Mas pare para pensar e imagine como deve ter sido recebida, na década de 90, a ideia de se criar uma máquina de votar. Mas você não sabe a luta. É que, na verdade, as pessoas tinham receio. Meus colegas tinham receio. Esses, então, que tinham mais receio. Nós tínhamos um processo eleitoral com muita intervenção humana. Desde o momento de votar, onde se escreviam em papel. Esse papel era acondicionado numa urna convencional. Essa urna convencional, no final, era aberta e contada manualmente, feita a apuração por meio de manipulação. Pessoas manipulando papel, contando e registrando resultados. Ou seja, havia muita intervenção humana no processo. E onde há intervenção humana, há pelo menos 3 atributos vinculados ao ser humano: a lentidão, a prática de erros e principalmente a possibilidade de muitas fraudes. Então nós tínhamos um cenário onde as eleições demoravam até semanas para se divulgar o resultado, e quando se divulgava o resultado era sempre acompanhado de muita suspeição. Então tínhamos um processo, digamos assim, com baixa credibilidade. Duravam dias, a gente tinha todo um processo de segurança das urnas de lona na noite, né, entre a interrupção e o reinício dos trabalhos no dia seguinte. Obrigatoriamente a gente tinha que começar às 8 da manhã do dia seguinte. O cansaço pelo tempo que se demandava para essa atividade acabava também gerando uma preocupação de erro, porque a contagem era na base de calculadora, manual, era muito diferente do que é hoje. Nós fizemos, não podemos esquecer, uma revolução, a Revolução de 30, em nome da verdade eleitoral. Não é? Por quê? Porque tínhamos no passado a manipulação das eleições, as eleições de bico de pena. Né? Criamos em 1932, já como decorrência do modelo de 1930, da Revolução de 1930, criamos a Justiça Eleitoral, não é? Exatamente em nome dessa verdade eleitoral que nós perseguíamos. Mas continuamos a ter problemas com manipulação de votos, o voto do papel, o mapismo, não é? A possibilidade de que votos nulos e brancos fossem atribuídos a candidatos que não obtiveram bom resultado. Tudo isso fazia parte da nossa vida, vamos chamar, cultural eleitoral. Sabe aquele ditado que diz assim: coisas ruins acontecem para que surjam as boas? Pois então, a ideia de se retirar a intervenção humana do processo de votação surgiu depois de uma fraude eleitoral registrada no Rio de Janeiro. Ocorreu no Rio de Janeiro, nas eleições, uma grande fraude, que chegou até a anular parte da eleição. O que aconteceu foi que no decorrer das eleições surgiram várias denúncias de fraudes sobre contagem fictícia de votos para os cargos de deputado estadual e federal. Com isso, o TSE convocou uma nova eleição no Rio de Janeiro só para os cargos do Legislativo no dia 15 de novembro. Imaginávamos, indagávamos como, afinal de contas, uma fraude no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que costumam dizer que é o tambor, que corre lá, retumba em todo o Brasil. O que poderia então estar ocorrendo
estados mais distantes, no Nordeste, no Norte do país. Era preciso, então, pensar em algo que eliminasse a fraude eleitoral. Como você viu, era preciso afastar o mais rápido possível a mão humana do processo de apuração dos votos. E é aí que entra a contribuição do físico Paulo Camarão, que recebeu uma missão do ex-presidente do TSE, ministro Carlos Veloso. Propus ao ministro, dentro das comissões temáticas que ele ia criar para estudar o processo eleitoral brasileiro como todo, que fosse criada também uma comissão de informática. Tive a oportunidade de trabalhar, inclusive, no projeto da urna eletrônica e vi a primeira experiência em 1996. O ministro Veloso, que foi o grande patrocinador da urna eletrônica, conta, inclusive, uma história bastante emocionante, que em 1996, na primeira experiência da urna eletrônica, ele foi a um local de votação votar, e na saída do voto ele encontrou uma senhora que veio abraçá-lo e agradecer. E ela falou: ministro, eu queria agradecer porque é a primeira vez que eu estou votando. Aí ele olhou, aquela senhora tinha em torno de 60 anos, a primeira vez que a senhora vota? Sim, é porque eu sou analfabeta e não conseguia, da forma convencional, votar. Agora, com a urna eletrônica, eu já consigo votar. O voto em cédula, ela era muito complicado, né? A gente fazia filas muito maiores do que quando entrou no processo eletrônico. A gente via aquelas filas imensas na época de cédula, porque realmente a pessoa demorava muito tempo, apesar de pedir para trazer a cola, apesar de tudo aquilo, perdia-se muito tempo procurando, entrava na lista. A apuração em cédula também era muito demorada, né? Eu me recordo que demorava aí 3, 4 dias aí para poder você conseguir apurar as pessoas eleitas. A gente vê uma equipe extremamente integrada, esforçada, responsável, uma gente que dedica de corpo e alma, sem limite de horário, não é? E que faz aquilo que às vezes parece uma mágica, não é? Fazer com que as eleições, às 8 horas da noite, já tenham os seus resultados revelados. Mas não pense que foi fácil assim. Mesmo depois de aproximar a urna dos eleitores, vieram as desconfianças. E aí foi preciso envolver estudiosos nessa discussão. Em relação à questão da urna eletrônica, o grande tema na época, no meu tempo, foi que o presidente do PDT, que era o ex-governador Leonel Brizola, tinha uma concepção contrária a qualquer tipo de voto eletrônico. Então, Brizola tinha um ódio do processo eleitoral. E eu tive que, então, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa, melhor, uma vistoria, uma análise na urna eletrônica por parte da Unicamp. E graças ao avanço tecnológico das nossas universidades, dos nossos institutos, é que conseguimos, num tempo curtíssimo, realizar esse fenômeno que foi a urna eletrônica. E o que falar do papel da imprensa nesse processo? Ela foi fundamental para esclarecer a população sobre a nova forma de votar. Reportagens educativas ajudaram os eleitores a tirar as dúvidas. Uma pequena máquina empurrou o eleitor para o futuro e o brasileiro passou no teste da urna eletrônica. 5, 4, 3, 2, 1, 0. E lá se foi o homem fazer política diante de um computador. A primeira eleição eletrônica do país foi uma odisseia do voto. Depositados no computador estão milhões de sonhos e esperanças. Mas não inventaram ainda uma máquina de calcular expectativas. Não é a tecnologia que detém esse poder, claro, mas o homem que, voto a voto, corrige problemas, confirma soluções. E o TSE fez uma campanha publicitária para ensinar o eleitor a votar na urna eletrônica. O filme que você vai ver agora foi exibido em todo o país em 1996. Na tela da urna, você vai ver o pedido para teclar o número do seu candidato a prefeito. Depois que você teclar,
Vão aparecer na tela o número, o nome, partido e foto do seu candidato. Para confirmar, aperte o botão verde. Para corrigir, aperte o laranja. Eu me enganei e vou corrigir. Pronto, eu votei no meu candidato. Agora eu vou confirmar o meu voto. O ator Gilberto Torres foi responsável por fazer a primeira propaganda nacional da urna eletrônica. Ele conta que no dia da gravação foi difícil gravar, porque a curiosidade era tanta que os funcionários do estúdio se aglomeravam na sala de filmagem só para ver como funcionava a urna eletrônica. Mas a surpresa maior para o ator aconteceu no dia em que ele foi votar, naquele outubro de 96. Quando eu fui para a minha sessão, depois para votar, já usando a urna eletrônica, aconteceu uma coisa muito curiosa e que eu pude perceber mais ainda essa responsabilidade quando eu vi que as pessoas me reconheciam, ou seja, elas prestaram atenção, elas conseguiram ver, né, entender a mensagem, assimilar o que deveria ser feito para poder usar o mecanismo da urna eletrônica. E me chamavam, comentavam, imitavam gestos que eu fazia na campanha. Eu tinha um movimento de colocar a mão no peito. Me enganei, vou corrigir. Então elas faziam isso, né? Me enganei, vou corrigir, e brincavam comigo. Então assim, foi uma responsabilidade muito grande. Eu acho que foi cumprida, né? Eu acho que missão cumprida. Acho que aconteceu da melhor forma possível. Muito legal. A chegada do voto eletrônico foi gradativa. Nas eleições municipais de 1996, a urna foi usada pela primeira vez em 57 municípios do país, com mais de 200 mil eleitores. Já nas eleições de 98, passou para 537 municípios com mais de 40.500 eleitores. E apenas 2 anos depois, em 2000, as eleições foram 100% informatizadas. Ou seja, a urna eletrônica foi utilizada em todos os 5.559 municípios existentes na época. Em agosto de 1986, a Justiça Eleitoral faz o chamado Grande Recadastramento. Até então, o número do título de eleitor era regional, ou seja, era possível ter um documento em cada estado do país. Com o recadastramento, o título passou a ser único em todo o território nacional. O primeiro ponto importante aconteceu nas eleições de 1986, quando foi constituído o primeiro cadastro automatizado do processo eleitoral. A partir daí, em 1994, tivemos já a primeira totalização eletrônica. E a partir de 1996, que é um grande marco, um divisor de águas, digamos, do processo eleitoral brasileiro, inaugurou-se a urna eletrônica. Nós tínhamos nos cartórios e fazíamos divulgação em escolas, em diversos pontos, shoppings, onde tivesse bastante acesso do público, para que as pessoas se acostumassem e entendessem qual era o procedimento para a votação. Alguns ficavam muito assustados, com medo, preocupados de treinar bastante para não fazer feio no dia da votação, preocupados se iam demorar muito, ia fazer fila. Foi curioso, mas aos pouquinhos os eleitores perceberam que não tinha nenhum mistério, né? Que é um processo fácil. O recadastramento também serviu para incluir os analfabetos, porque até o ano de 85 eles não podiam votar. A lei foi regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral em fevereiro de 1986 e a legislação garantiu a universalidade do voto. 70 milhões de eleitores foram recadastrados na época. O projeto do recadastramento teve tramitação no Congresso, foi aprovado, foi realmente uma ideia que ganhou espaço e ganhou o apoio dos outros poderes, prefeitos, governadores, assembleias legislativas, câmaras de vereadores, e o povo, os meios de comunicação, a imprensa, de uma forma geral, deram todo o apoio. Hoje, quando a gente vai ao local de votação, registra o voto rapidinho e já volta para casa. Um aparelho que é adequado para a realidade brasileira, tão assimétrica como nós a conhecemos. Ele funciona bem em Brasília, em São Paulo, no Centro-Sul, mas funciona bem no Xingu,
nas ilhas ou nos locais longínquos aí da Amazônia, né, com bateria, com resistência para um transporte às vezes de barco, com solavancos. Você sabia que a urna eletrônica funciona ligada à rede de energia elétrica, que pode ser de 110 ou 220 volts? Mas se no dia da eleição faltar luz, não tem problema nenhum. Ela vai funcionar da mesma forma. É que dentro dela tem uma bateria que pode durar por até 12 horas. Mas se isso ainda não for o suficiente, não tem problema. É só ligar a urna eletrônica à bateria de um carro sem problema nenhum. É muita praticidade, não é mesmo? E dá para acreditar que o Código Eleitoral de 1932 já previa o uso de uma máquina para contabilizar os votos dos eleitores. Mas isso só virou realidade 64 anos depois. Quando a gente conta isso hoje no exterior, é quase que uma surpresa, né, considerando os incidentes, inclusive, que têm ocorrido mundo afora a propósito de apuração. Eu acho que mudou principalmente com relação a essa agilidade do resultado. Então, o eleitor ele fica na expectativa de já se ter ainda no dia da eleição o resultado da votação, né? Já tem essa definição e já exige isso. É um ganho. E já que estamos falando em segurança para evitar qualquer manipulação, todo o projeto da urna eletrônica, assim como os programas de softwares, são desenvolvidos por servidores e técnicos do TSE. O projeto de engenharia é do Tribunal Superior Eleitoral, o conhecimento, né, do projeto é do Tribunal Superior Eleitoral e não da empresa que fabrica. A empresa que vence o processo licitatório simplesmente materializa um projeto que é da Justiça Eleitoral. Então nós temos o controle de todo o funcionamento do equipamento. Além do equipamento, nós desenvolvemos todos os softwares que rodam no processo eleitoral. Não só o software da urna eletrônica, mas todos os softwares que gravitam em torno da urna eletrônica. São em torno de 120 sistemas que são desenvolvidos internamente aqui pela equipe do Tribunal Superior Eleitoral. Outra informação muito importante no quesito segurança. As urnas eletrônicas não estão ligadas à internet e hackers são bem-vindos para testar o equipamento. Eles são convidados pelo próprio TSE para tentar violar a segurança das informações. Gente de todo o Brasil se habilita para participar. O Brasil é o único país no mundo, ou a Justiça Eleitoral brasileira, que tem um procedimento que é chamado de teste público de segurança, que abre o seu sistema eleitoral para que os hackers venham aqui tentar quebrar os dispositivos de segurança. Na medida que o TSE abre esse código-fonte para análise dos investigadores, garante transparência para o processo. Então, você tem uma segurança maior ali de que não há nenhuma irregularidade no código. O TSE já realizou 3 edições de testes públicos de segurança. Neles, 50 planos de ataque foram aplicados por hackers. E o resultado... Até hoje, com todos os testes de segurança, ninguém conseguiu identificar qualquer possibilidade de violar a urna eletrônica, violar o resultado que dela sai. Esses testes de segurança não são apenas um desafio, e sim uma forma didática, colaborativa, democrática, em que qualquer brasileiro pode se inscrever e vir aqui tentar quebrar uma das barreiras de segurança e mostrar um ponto de fragilidade para que nós tenhamos tempo e oportunidade de corrigi-la, se dizer que se consegue fraudar a urna com muita facilidade. Por que ninguém conseguiu até hoje? E a zerésima, você sabe o que ela significa? Ela é o ponto de partida da votação. Funciona assim. O presidente da mesa receptora liga a máquina às 7h30 da manhã, na presença de mesários e fiscais de partidos políticos. Nesse momento, a urna gera um documento que nada mais é do que um relatório de identificação comprovando que ali não existe nenhum voto registrado, resumindo que a urna está zerada. Isso é a zerésima. Já falamos bastante da segurança da urna eletrônica, agora vamos falar de outra segurança, a do eleitor na hora de votar, da acessibilidade. Você já se perguntou por que a urna tem esse formato?
com números bem grandes no visor e teclados em braille? Facilita muito, porque além do áudio, né, do fone, tem também em braille, né, os números assim, e dá pra gente saber direitinho e vota bem mais rápido, é bem mais fácil. Esse já foi um preceito no primeiro projeto da urna eletrônica, que ela tivesse nas teclas a estampa em braille, justamente para facilitar a interação do deficiente visual com as teclas. Posteriormente, se fez melhoria e se introduziu o áudio. Além da tecla em braille, o cego, por meio de um fone auricular plugado na urna eletrônica, ele consegue ouvir aquilo que ele digita. E quem diria, a tecnologia é tanta que até o celular virou ferramenta de apoio da Justiça Eleitoral para dar mais transparência ao processo. A partir de um aplicativo, o eleitor pode acompanhar o boletim de urna de cada sessão eleitoral. Ou seja, todas as informações que vão para o TSE ficam disponíveis também na palma da mão do eleitor. Bom, não tem como negar, o recadastramento eleitoral feito na década de 80 pôs ordem na casa. A partir de então, ninguém mais pôde ter mais de um documento, ou seja, tirar um título de eleitor em cada estado. E em 2015, a Justiça Eleitoral fez outro chamado, desta vez para a revisão do eleitorado, com a chegada da identificação biométrica. Como passou rápido, não é mesmo? Eu sei que eu vou falar um clichê, mas é inevitável. Parece que foi ontem que a urna eletrônica chegou. E agora ela já completa 2 décadas. E aí eu me pergunto, como serão as eleições no futuro? O que vem aí pela frente, hein? E eu tenho a impressão de que nós devemos olhar para frente. Imaginar que isto é um elemento que propicia ao Brasil talvez um instrumento inicial, uma pedra fundamental de um tipo de governo digital, de e-government. Né? Nós estamos agora discutindo já a urna com um padrão biométrico, né? E a partir daí vamos ter uma boa parte da população e podemos avançar nesse sentido, quer dizer, a ideia de um documento único, né? de um registro único que vai dar instrumentos de governanças modernos para o Brasil. Portanto, nós continuamos na saga da urna eletrônica para talvez chegarmos a um autêntico, ou mais autêntico, pelo menos aproximarmos de um governo digital.